No começo, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia, e havia escuridão sobre as águas. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então Deus disse: haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. E passou a noite e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Deus disse: haja uma expansão no meio das águas para separar as águas. E assim aconteceu. Deus fez a expansão e separou as águas que estavam embaixo da expansão das águas que estavam por cima dela. E Deus chamou a expansão de céu. E passou a noite e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo do céu em um só lugar e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca de terra e o ajuntamento das águas de mares. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: produza a terra plantas, árvores frutíferas, que deem frutos conforme sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu plantas, árvores que dão frutos, e Deus viu que isso era bom. E passou a noite e veio a manhã. Esse foi o terceiro dia. Deus disse: haja luzes no céu para separar o dia da noite, e sirvam elas para marcar estações, dias e anos. E assim Deus fez duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus as colocou no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para separar a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. E passou a noite e veio a manhã. Esse foi o quarto dia. Deus disse: produzam as águas seres vivos, e voem as aves sobre a terra. E assim aconteceu. Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem nas águas, conforme suas espécies, e todas as aves, conforme suas espécies. E Deus viu que isso era bom. Então, Deus abençoou-os, dizendo: sejam fecundos e multipliquem-se, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem sobre a terra. E passou a noite e veio a manhã. Esse foi o quinto dia. Deus disse: produza a terra seres vivos conforme suas espécies, animais domésticos, animais selvagens e pequenos animais. E assim aconteceu. Deus fez os animais da terra conforme suas espécies, os animais domésticos e os animais selvagens, e Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens e sobre todos os pequenos animais que se arrastam pela terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos e multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus disse: eu dou a vocês toda a vegetação que dá sementes e toda árvore frutífera que dá frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, para todas as aves do céu e para todos os seres vivos que se movem sobre a terra, eu dou toda a vegetação verde como alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que fez, e era muito bom. E passou a noite e veio a manhã. Esse foi o sexto dia. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus terminou a obra que havia feito, e descansou no sétimo dia de toda a sua obra. Então Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus terminou a obra que havia feito, e descansou no sétimo dia de toda a sua obra. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que havia feito. Esta é a história da criação dos céus e da terra quando foram feitos. Quando Deus fez a terra e o céu, ainda não havia plantas nem ervas, porque ainda não havia chovido sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Mas uma neblina subia da terra,
e regava toda a superfície do solo. Então Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seu nariz o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Deus plantou um jardim no Éden, ao oriente, e ali colocou o homem que havia formado. Deus fez crescer todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. No meio do jardim, colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim, e dali se dividia em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro daquela terra é bom. Ali também há bedélio e a pedra de onix. O nome do segundo rio é Giom, o que rodeia a terra de Cus. O nome do terceiro rio é Tigre, o qual corre ao lado leste da Assíria. O quarto rio é o Eufrates. Deus colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E Deus lhe ordenou, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliar que lhe seja idônea. Então Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como os chamaria. E o homem deu nome a todo ser vivente, e esse foi o nome de cada um. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se encontrou uma auxiliar que lhe fosse idônea. Então Deus fez cair um sono profundo sobre o homem, e este adormeceu. Então tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Explicação: nos 2 capítulos de Gênesis, Deus é apresentado como o Criador de tudo. Ele fez o céu, a terra, as plantas, os animais e o ser humano, criando-os de forma ordenada e boa. O ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, foi colocado para viver no jardim do Éden, com a responsabilidade de cuidar da criação. Deus criou o homem e a mulher para viverem juntos, como parceiros, e deu-lhes a instrução de viver em harmonia com a criação, respeitando os limites que ele estabeleceu. O descanso de Deus no 7º dia simboliza a conclusão da obra da criação e a importância do descanso.